Olá, gente. Estamos iniciando agora à tarde o curso do SEI, Sistema Eletrônico de Informações SEI Avançado. Tá? Vamos ter neste curso 3 dias com vocês aqui. Vamos passar informações do sistema, as funções do SEI 4.0 e aquilo que vocês talvez não saibam desse sistema que o Estado usa para estar fazendo aí a gestão dos processos administrativos do Estado do Acre, tá? Eu vou iniciar com vocês esse curso mostrando essa página aqui, que é a do SEI Acre, tá? Essa página é a página do SEI do Estado do Acre, onde você vai estar acessando o sistema, e aqui tem outras funções que eu quero passar para vocês também, tá? Mas antes de começar, eu quero me apresentar para vocês. Meu nome é Irã, eu sou tecnólogo em redes de computadores, sou pós-graduado em computação forense e sou servidor da PGE aqui do Estado do Acre, tá? Então vamos aqui na tela, pessoal, vocês vão começar a ver aqui essa tela aqui do SEI, tá? Essa é a tela do SEI Acre, é uma tela que está com todas as informações do SEI do Estado do Acre, você vai encontrar nesta tela, tá? Eu quero começar falando para vocês aqui, ó, que o SEI ele tem duas plataformas do SEI no Estado do Acre, tá, gente? Nós temos aqui, ó, o SEI com acesso ao SEI 4.0, tá? Este aqui é o SEI, a plataforma que os servidores usam, os servidores trabalham no dia a dia. E temos aqui também a plataforma de treinamento, tá? Essa que nós vamos utilizar aqui no nosso curso. Tá certo, pessoal? E eles também têm aqui, ó, um aplicativo para o celular. Você pode estar acessando aqui através deste link, vai levar aqui para o link aqui do Google Play. Você pode baixar no seu celular e utilizar o SEI também, tá certo, gente? E aqui em cima, ó, nós temos aqui um recurso também que as pessoas às vezes não sabem, que é o SEI, usuário externo do SEI. Você que tem aí acesso com algum trabalho com órgãos externos ao Estado, ou um particular, uma empresa, você pode estar utilizando o SEI externo para poder se comunicar com essas empresas, tá? Vou estar falando sobre isso com vocês aqui no curso, podem ficar bem tranquilos com relação a isso, tá, pessoal? Aqui embaixo também temos, ó, algumas funções do SEI, tá? Por exemplo, se você quer pesquisar um processo, por exemplo, você tem alguma informação que você quer saber de um processo, de alguma secretaria, você pode vir aqui nessa aba, aqui embaixo, você vai ter aqui uma pesquisa, você pode colocar aqui, ó, o número do processo, tá? Você pode colocar aqui um texto livre que você pode estar colocando aqui. Você pode colocar o interessado pelo processo, tá? E aqui você vai colocar o órgão que você quer pesquisar aquele processo. Aqui tem todos os órgãos do Estado, onde você vai estar acessando e verificando algum processo que você tenha, tá? Ah, eu sei qual que é a unidade gestora, eu sei qual que é a que vai estar fazendo aquele processo, que fez aquele processo, eu sei qual que é o órgão. Eu posso estar colocando aqui o órgão, tá? E aqui embaixo eu posso colocar aqui um período, que eu quero que ele me dê as informações aqui, e ele vai me trazer aquele processo, aquela informação que você precisa do sistema, certo, pessoal? Então, no momento agora, eu vou estar entrando aqui na plataforma de treinamento para vocês poderem ver, tá? Que é esse linkzinho aqui do lado, tá? Lembrando que essa senha aqui do SEI Treinar é a mesma senha que você usa no SEI normal, tá? Caso você não consiga entrar, você precisa entrar em contato com a informática do seu setor, do seu órgão, para que ele possa solicitar o seu cadastro na plataforma de treinamento do sistema, tá certo? Então aqui eu vou entrar com o meu usuário aqui, tá? Para a gente começar aqui a trabalhar no sistema. Então aqui eu coloco o meu usuário e minha senha, tá? E aqui eu vou colocar o órgão ao qual eu sou vinculado, o órgão ao qual eu sou lotado, que no meu caso aqui eu sou PGE, tá? Eu sempre inicio esse curso, gente, aqui nessa tela, mostrando algo muito importante que às vezes a gente não deixa passar despercebido, tá? Aqui embaixo você vai perceber, ó, que nós temos aqui, ó, a autenticação em 2 fatores. Aqui embaixo, ó. Eu coloco o meu usuário e minha senha e clico aqui embaixo, ó, autenticação em 2 fatores. Pessoal, hoje em dia a gente está passando por situações, às vezes, de segurança da informação, ela nunca é demais, certo? E às vezes, você tem a sua senha do SEI, ela pode vazar, alguém pode descobrir essa senha, e aí acaba que você precisa ter uma segurança a mais no seu SEI, por exemplo, tá? A autenticação desses fatores, ela vai acrescentar algo mais no seu SEI, quer dizer, ou seja, você vai colocar a sua senha, e a essa senha ele vai também mandar um código para que você possa realmente saber que é você, tá? Então, às vezes você pode perder sua senha, ou alguém pegou sua senha, alguém tenta invadir o seu SEI, por exemplo, e você consegue ter essa autenticação desses fatores, que vai acrescentar uma segurança ao seu SEI, e que você vai conseguir, quando você vai clicar, colocar a sua senha, ele vai trazer para você uma autenticação a mais, ou seja, um fator a mais de segurança para a sua senha do SEI, que vai mandar um código para o seu e-mail, ou um código para o SMS do seu celular,
para que ele possa realmente confirmar que você é aquele usuário do SEI que você está acessando, tá? Então, se eu prosseguir aqui, ó, ele vai me pedir para me colocar aqui um e-mail, tá? E ele vai mandar para esse e-mail essa informação da segurança do SEI, tá? Eu não vou entrar aqui, não vou fazer essa segurança, mas você pode fazer aí, tá? Para a gente não perder tempo. Então eu vou entrar aqui no sistema agora, tá? Você vai entrar, quando você for entrar com o seu usuário também aí. Não esqueça que sempre vai colocar aqui embaixo o seu órgão que você está lotado, ok, pessoal? Então acessar o sistema. Então essa aqui é a tela inicial do sistema SEI, tá? Eu vou estar falando hoje para vocês de alguns recursos dessa tela inicial, tá? Não se preocupe que durante o curso vamos estar falando sobre todos esses ícones que você vai ver aqui em cima. Esse aqui também é a barra lateral, tá? Que essa barra lateral chama-se, é o menu do SEI, tá? Se eu vier aqui, aqui nesse cantinho superior aqui, ó, e clicar aqui nesse menu, ó, ele vai tirar o menu. E se eu clicar, ele volta com o menu lateral. Então, sempre que eu falar menu lateral, você sabe que essa barrinha que está aqui do lado aqui esquerdo aqui da sua tela, tá, gente? A plataforma de treinamento do SEI hoje, essa plataforma que a gente está acessando aqui hoje, ela está na sua versão 4.1.4 do SEI, tá? E essa que a gente vai estar trabalhando aqui nesses dias aqui no curso do SEI 4.0 no SEI avançado, tá, gente? Então, hoje o estado do Acre está utilizando o SEI na versão 4.0, tá certo? E aqui nessa primeira tela, eu quero já começar com vocês aqui, ó. Do lado aqui do menu, nós temos aqui essa barra de pesquisa, tá? Essa aqui é a pesquisa rápida do SEI, tá? Você pode pegar um processo que você tiver aí. Eu vou pegar isso aqui só como exemplo, por exemplo, tá? E vou colocar aqui, ó. E vou dar um Enter, por exemplo. E ele vai me levar para dentro daquele processo, tá? Então, se você tem um processo, você quer pesquisar aquele processo de forma rápida, e você tem o número daquele processo, você vai vir aqui em cima, tá? Aqui na barra, nessa pesquisa, e vai colocar o número do processo, e vai, ou você dá Enter, ou você clica aqui nessa lupinha de pesquisa. E ele vai entrar. Estamos dentro de um processo, pessoal. Como é que eu volto para a tela inicial, para a tela de controle de processos, tá? Eu posso clicar aqui nessas duas barrinhas aqui do lado do canto superior direito, ou aqui nesse íconezinho aqui, controle de processos, ele volta para a tela inicial do sistema SEI, e a gente está trabalhando aqui, tá? Algo importante, pessoal, se você tem, porventura, no seu setor, no seu órgão, você tem dois setores que você trabalha, se é lotado em dois setores e você precisa trocar entre esses setores, você vai clicar aqui em cima, ó, onde tem aqui, ó, PGE, DSTI, que é o meu setor que eu estou lotado hoje, tá? Mas eu acesso aqui outros setores, eu tenho aqui o DTI, tem outros setores que eu acesso aqui de forma temporária. Então eu clico aqui, ó, clico em cima do setor que eu quero acessar e ele vai entrar automaticamente nesse setor. Então hoje é assim que a gente consegue trocar o setor que você está lotado dentro do sistema, tá, gente? Algo importante que eu gosto de trazer para vocês, gente, aqui, ó, essa tela, esse íconezinho aqui em cima, essa exclamação, ele traz algumas novidades daquilo que está sendo implantado no SEI, alguma informação que eles queiram passar do sistema, tá? Eles trazem aqui as informações das versões que vão entrar, né? Essa informação está aqui nessa parte superior, tá? Aqui, ó, novidades do SEI, tá? Eu sempre costumo falar, gente, trabalhar com atalhos, né? É muito importante você trabalhar com atalhos, ele vai agilizar muito o seu trabalho quando você trabalha com atalhos. E aí eu gosto muito de mostrar os atalhos do SEI, tá? Existem muitos atalhos que vão deixar o seu trabalho mais ágil do que você está fazendo. Então aqui, ó, em cima, botando aqui para a tela, aqui nesse Azinho, aqui no canto superior direito, aqui nesse A, temos aqui, ó, tá? Acessibilidade, ou seja, teclas de atalho, tá, gente? Eu gosto muito de trabalhar com atalho, porque você agiliza muito o seu trabalho. Então aqui tem alguns, eu vou falar sobre alguns com vocês, tá? Nós temos aqui um guia geral de alguns atalhos gerais que o SEI traz, tá? Aqui temos atalhos de acesso rápido, tá? Temos aqui de controle de processos e sobre árvore de processos, tá? E aqui embaixo nós vamos ter todos os atalhos que o SEI traz, que você pode usar dentro do editor de texto do SEI, tá, gente? Então, ó, vamos pegar aqui pra gente testar, por exemplo, ó. Vou pegar esse aqui, ó, Alt mais F2, por exemplo, tá?
Então eu vou voltar aqui vou voltar aqui na tela inicial do SEI, como eu falei aqui em cima, ó, nesse íconezinho aqui você pode voltar. E vou entrar aqui em um processo, tá? Entrei aqui em um processo. Então eu vou aqui, ó, Alt F2, tá vendo? Ó? Eu estou dentro do processo. Vou entrar de novo aqui, ó, foi um pouquinho rápido. Estou dentro do processo. Eu quero voltar para aquela tela de controle, aquela tela inicial do SEI, tá? Então Alt F2, ele volta. Então, em vez de às vezes você está trabalhando aqui, você não quer clicar nesse ícone aqui, por exemplo, para você voltar para a tela de controle, você está dentro do processo, mais uma vez, Alt F2, ele volta para a tela inicial do SEI, tá? Até digo para vocês, usem os atalhos, gente, porque agiliza muito o nosso trabalho e vocês conseguem fazer um trabalho muito mais rápido quando você usa os atalhos, tá? Vamos pegar um outro aqui que a gente possa estar fazendo aqui um teste. Vou pegar esse aqui, ó, Alt F1, tá? Que vai exibir a tela de pesquisa. Então vamos lá, Alt F1. Vou voltar aqui para a tela, Alt F1. Ele vai entrar. Opa! Deixa eu ver aqui. Alt F1. Vamos testar aqui. Ó, tá vendo? Cliquei Alt F1, ele volta para essa tela de acessibilidade. Então, trabalhem, testem esses atalhos, tá? Que ele vai trazer agilidade para o seu trabalho, sem dúvida nenhuma. Aqui do lado do azinho, ó, nós temos aqui configurações do sistema, tá? Nesse caso, ele traz aqui para a gente aqui somente esquema de cores, tá? Talvez você quer alterar a cor do SEI, quer colocar uma cor, o meu aqui está azul celeste, eu posso colocar aqui um azul claro, ou posso colocar um roxo, tá? Aqui nesse cantinho você consegue mudar essa cor do sistema do SEI, tá? Voltando aqui para a tela inicial, eu quero continuar com vocês, tá, gente? Aqui do lado, ó, pessoal, tem esse bonequinho aqui, ó. Isso aqui é uma informação muito importante que eu gosto também de passar do sistema, que eu clico nesse bonequinho aqui, ó, ele vai me trazer aqui, ó, últimos acessos de Irani.Júnior no SEI, tá? Às vezes a gente quer saber se algum usuário acessou o SEI, em que data, né? Em que horário, em que dia, se aquela pessoa estava no SEI ou não. Você vai vir aqui nessa telinha aqui, nesse bonequinho aqui do canto superior direito aqui, ó, e que vai estar todos os acessos que eu fiz no SEI, na plataforma do SEI, do SEI Treinar, tá, gente? Então ele me traz aqui, ó, que eu acessei terça-feira, 13 de maio, às 17 horas e 8 minutos, certo? Aqui, ó, ele me fala qual navegador que eu acessei, tá? Então eu utilizei o Edge na versão 136.0. E aqui é o endereço IP, ou seja, é a identidade do computador, né, ao qual eu acessei o SEI, né, nesse dia aqui. Já aqui na sexta-feira, dia 9, ó, de maio, às 15h01, eu entrei pelo Chrome, né, versão 135, através do IP desse computador aqui, ó. Tá? Então aqui ele traz os acessos que você teve, que aquele usuário teve do SEI. Então, ele traz para você aqui que horas, que dia e qual o navegador que ele acessou. Claro, essa informação ela é útil para que, às vezes, você quer fazer algum tipo de investigação, se alguém acessou o SEI ou não, alguém que acessou o sistema porventura e tenha feito alguma coisa que não deveria fazer, e a pessoa pode falar, não fiz esse acesso, né? Então, o SEI ele registra aqui os acessos que o usuário faz no sistema, tá, gente? Voltando aqui para a tela, tá? Voltei aqui para a tela inicial. Eu vou iniciar com vocês falando aqui de algum desses ícones que estão aqui no controle de processos. Se você ver aqui, ó, essa aqui é a tela de controle de processos, tá, gente? Então aqui, ó, eu quero começar falando o quê? Esses processos que estão aqui neste lado esquerdo, né? Como é que o nome já fala aqui, ó, são os processos recebidos, tá? Então aquilo que você recebe de outros órgãos, de outras secretarias ou de algum órgão do seu próprio órgão, você consegue verificar aqui. E esse lado direito são os arquivos gerados, ou seja, são aqueles processos que eu fiz, aqueles processos que eu gerei dentro da minha unidade, tá, gente? Então, vamos iniciar hoje falando um pouco sobre esses ícones aqui de cima, tá? Algumas funções que ele tem, algumas coisas que ele traz, tá certo? Então, o primeiro ícone que está aqui, ó, é o ícone que a gente utiliza para fazer o quê? Enviar processos. Esse ícone tem algo interessante que eu quero falar para vocês.
tá? Que, deixa eu entrar aqui em um processo, não precisa entrar, deixa eu só posso marcar aqui, ó, somente marcar. Se eu já sei que quero mandar esse processo para alguém, eu posso apenas marcar aqui nesse quadradinho e clicar em enviar. Essa é a tela de envio de um processo do SEI, tá, pessoal? Então aqui, ó, nessa tela aqui eu posso simplesmente clicar aqui na unidade, por exemplo, e tentar fazer um envio. Vou colocar um setor aqui, ó, DTI, tá? Vou colocar aqui como esse setor aqui que é lá da PGE, tá? Então, PGE, DTI. Então tá aqui, coloquei. Eu posso colocar outro? Posso. Colocar aqui, ó, PGE, posso colocar aqui divisão de contabilidade. Então, eu posso colocar aqui quantos setores eu quiser, tanto do meu órgão como órgãos externos, tá? Ou posso também vir aqui nessa lupa, tá? Clico na lupa e posso utilizar aqui a sigla, eu posso colocar aqui, ó, PGE, tá aqui em cima, onde tem sigla, coloco PGE e mando pesquisar. Ele vai me trazer um minuto. Ele me traz aqui todos os setores que tem na PGE. Ou eu marco aqui todos eles, por exemplo, e clico aqui em cima em transportar, ou posso clicar em um por um nessa setinha verde aqui, ó. Ele me traz aqui o processo, o setor que eu escolhi, ok? Uma coisa que o SEI traz, gente, que às vezes eu gosto de falar, é que tem aqui, ó, esse quadradinho aqui embaixo, que fala aqui, ó, manter processo aberto na unidade atual. Tá? Ou seja, se eu marcar essa opção aqui e eu enviar esse processo, ele vai ser enviado para o PGE-DTI, para o PGE-DC e para o IMC chefia de departamento, nesse caso aqui como exemplo. Tá? Porém, ele vai continuar aberto no meu setor. Mas algo que eu quero falar para vocês aqui importante nessa parte, pessoal. Eu vejo às vezes as pessoas enviam o processo e eles mantêm o processo dentro da sua caixa. Tá? E aí, se o processo não está com você, o ideal é que você não... Se você enviou um processo para aquele setor, mas manteve na sua caixa para você poder ter um controle, por exemplo, o ideal é que você não insira nenhum documento nesse processo, né, quando ele está fora da sua caixa. Tá? Porque acaba que os documentos ficam fora de ordem. Tá? Então, só coloque documento no processo quando ele realmente está com você. Tá? Essa opção de você manter ele na unidade... é uma forma de você ter o processo com você ainda, mas entenda, não envie o documento, não coloque documento nesse processo, ele não estando com você, tá? Porque alguém que está lá no outro setor, no outro órgão, ele pode colocar um documento aqui dentro, e você coloca um documento também, e acaba que ele fica fora de ordem, e acaba que as coisas acaba que o processo fica fora de ordem e você acaba não entendendo. Quem pega aquele processo numa hora, ele não vai entender que uma hora um órgão colocou um documento, outro órgão colocou e aquele processo fica meio bagunçado, tá, gente? Então, se você você pode desmarcar essa opção, tá? E mandar o processo para aqueles setores de vez, sem precisar manter na sua caixa, tá? Outra função que tem aqui embaixo, ó, que às vezes as pessoas às vezes confundem muito, essa função chamada de retorno programado, tá? Que tem aqui embaixo, ó, retorno programado. Eu posso colocar o retorno programado em uma data certa, certo? Que eu posso colocar aqui, ó, vai voltar no dia 15, por exemplo, tá? Então ele vai mandar o processo para aquela pessoa e vai dar um prazo até o dia 15 para que ela devolva, tá? Ou eu posso utilizar aqui prazo em dias, não, quero que ele me devolva esse processo em 3 dias, tá? E eu posso marcar aqui, ó, que esses vão ser 3 dias úteis, por exemplo, tá? Agora, eu quero explicar o conceito do retorno programado, que às vezes as pessoas confundem esse conceito do retorno programado, tá? Quando eu mando um processo com retorno programado para um setor ou para um órgão, aquele processo ele fica travado para ser devolvido apenas para aquele algo que mandou para você. Por exemplo, se eu receber um documento, um processo do SEI com retorno programado, vindo, por exemplo, do gabinete do meu órgão, no gabinete da minha procuradora-geral, eu não consigo pegar aquele processo e mandar, por exemplo, o financeiro. Eu não consigo fazer isso, tá? O retorno programado, ele trava o processo e eu só posso devolver para aquela pessoa, para aquele setor que mandou para mim, tá? Eu não posso mandar aquele processo para outro setor. Ele bloqueia. Então, às vezes as pessoas confundem essa função
achando que ele está colocando um prazo para aquela pessoa e tal. Além do prazo, ele está travando o processo para ser devolvido apenas para aquele setor. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu não consigo mandar um processo que está na minha caixa para a caixa tal. Por que ele não consegue? Porque naquele processo tem um retorno programado do setor que enviou e eu só posso devolver para aquele setor que me demandou, tá, gente? Então, o retorno programado, ele tem essa particularidade, tá bom? E aí, gente, se eu deixar como está aqui, eu vou lá e envio o processo, tá? Eu vou tirar esses aqui só para a gente não ficar mandando. Vou deixar somente nesse que eu tenho aqui o acesso para mostrar para vocês. Então, não vou manter na minha caixa, mas vou deixar ele aqui com retorno programado em 3 dias úteis para vocês entenderem. E vou enviar o processo, tá? Vou enviar o processo. E aqui está, acabei de enviar o processo. Agora eu vou entrar, como eu tenho acesso a esse setor, eu vou entrar aqui no outro setor para mostrar como é que fica para vocês, tá? Então eu vou mostrar aqui, ó, DTI, e aqui está o processo, tá? Aqui está ele, ó. Aquele mesmo que eu acabei de enviar. Ele chegou para mim aqui, ó, mas se você perceber aqui do lado, ele tem aqui, ó. Para devolver, para quem? Para PGE DSTI. Vamos fazer um teste, pessoal? Eu vou tentar enviar esse processo aqui para outro setor que não seja o DTI, tá? Vou pegar um setor qualquer que está aqui, por exemplo, controle interno, e vou enviar. Aí, ó. Você percebe que ele fala o seguinte, ó. O processo número tal possui retorno programado requisitado pela unidade PGE DSTI. Ou seja, eu não posso mandar esse processo para ninguém a não ser para o PGE DSTI, tá? Vamos fazer um teste? Então eu vou tentar enviar de novo, tá? Então agora eu vou colocar para quem? O DSTI, que foi o que eu acabei de enviar, de mostrar para vocês, tá? Vou enviar de volta o processo. Quando eu vou enviar, ele envia normalmente, tá? Ou seja, relembrando, gente, o retorno programado, você só consegue enviar o processo de volta para quem você enviou, tá? E aí tá aqui, ó, o processo está de volta comigo e eu consigo trabalhar dele normalmente, sem nenhum problema. Ok, gente? Aqui, ó, nós temos esse íconezinho aqui, ó, atualizar andamentos. Então vamos aqui, ó, veja aqui nesse ícone aqui, atualizar andamentos. Esse ícone, ele traz uma informação importante, tá? Que as pessoas às vezes não sabem. Quando eu entro num processo, ó, veja aqui, ó, entro num processo e eu vou em consultar andamentos, por exemplo, tá? Ele me traz aqui, ó, processos recebidos na unidade, ok? Então eu recebi esse processo no dia 7/5, tá? Às 17h18, o setor que recebeu, o usuário, e você percebe que ele está aqui em amarelo. O que está em amarelo é onde esse processo está aberto. Este processo, por exemplo, está aberto apenas na minha unidade e mais nenhuma unidade. Voltando aqui para a tela inicial, eu quero mostrar para vocês o que esse ícone aqui faz. Então, vou marcar, ó, veja aqui, ó, vou marcar o processo e vou em atualizar andamentos. Nessa tela, ele me traz aqui uma tela de descrição, onde eu posso digitar, é um texto livre, tá? Você pode colocar a informação que você quer que aquela pessoa que vai ver o processo saiba. Então, por exemplo, né? Para dar andamento, por exemplo, tá? É um exemplo e vou salvar. Aqui no cantinho superior, eu vou aqui e salvo. Salvei, vou voltar aqui no processo, veja aqui, ó, um primeiro processo que eu estou trabalhando nele. Entro no processo e vou aqui em consultar andamentos. E aí você vai perceber, ó, que do lado do meu nome, onde estava o processo, vai aparecer aqui, ó, para dar andamentos, certo? Então eu posso atualizar, eu posso enviar, quando eu envio um processo para alguém, se eu quiser, nesse consultar andamentos, se eu quiser colocar uma informação aqui, eu consigo fazer isso, tá? Então, como faz? Você vai entrar no processo, consultar andamentos, tá? Nada mais é do que os setores onde esse processo está aberto no momento e aquele texto que eu coloquei lá apareceu aqui, ó,
para dar andamento, tá? As pessoas podem utilizar esse recurso para você poder, quando a pessoa clicar em consultar andamentos, ela já vai ver ali de cara alguma informação que aquele usuário, aquele servidor tentou passar dentro do próprio andamento do processo. Certo? O outro ícone que tem aqui do lado, ó, esse aqui, por exemplo, é o atribuir processo. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui, ó, no quadradinho, certo? E vou vir aqui em atribuir processos. Lembrando que, gente, o atribuir processos, eu não estou mandando para aquela pessoa o processo, eu estou apenas atribuindo uma responsabilidade para aquela pessoa, com uma organização. Então, ó, atribuir processo, eu vou colocar aqui, ó, para, por exemplo, o Thiago Melo esse processo, tá? E vou em salvar. Automaticamente, ó, ao lado do número do processo, quando eu vou aqui na tela inicial do controle de processos, ele me coloca aqui Thiago.Freitas, que é o usuário daquela pessoa. Então, ou seja, se a pessoa está aqui, ela abre o SEI, ela vê esse do lado do número do processo, o nome dele, ele já vai saber que aquele processo é um processo da responsabilidade dele. Então, você pode usar também o atribuir processos como uma forma de organizar, né, o que cada pessoa está trabalhando naquele momento lá. Se você quiser, porventura, mas não era o Thiago, eu quero alterar a pessoa que vai ser o atribuir do processo. Você vai, abre o processo, vem aqui, ó, nesse atribuir processos e troca, por exemplo, vou colocar aqui para o Maikson, por exemplo, e salvo. Voltei aqui para a tela inicial do processo e já está aqui o processo atribuído para o servidor Maikson.Ferreira, certo? Esse é um recurso que eu sempre falo que é de organização do sistema. Às vezes chega um processo na sua caixa que algum servidor do seu setor vai trabalhar nele. Então, para que ele possa saber se aquele processo é dele, está realmente atribuído a ele, você pode vir aqui e atribuir, tá, o processo para aquele servidor que você está querendo que trabalhe naquele processo. Outro recurso que eu gosto de mostrar também, que está aqui do lado, é o sobrestar processos. O SEI, não sei se todos já tiveram esse conhecimento, mas o SEI, ele tem um controle de prazos. Quando você recebe um processo na sua caixa do SEI, ele chega vermelhinho, quando você clica nele, que ele fica azul, a partir daquele momento, ele está começando a contar o prazo de permanência dentro do seu setor. Então, às vezes a gente não trabalha muito nessa questão dos prazos, mas ele começa a contar. E às vezes acontece o quê? Às vezes acontece que você tem um processo que está lá na sua caixa, está em andamento, mas para que aquele processo possa caminhar, possa andar, você precisa ter a informação de um outro órgão, ou de um particular, ou de um outro órgão, de uma outra esfera. Por exemplo, vai ter que mandar um e-mail, por exemplo, para aquele órgão, você vai mandar um documento para aquela pessoa poder mandar uma demanda para você colocar naquele processo, mas você não quer que aquele processo fique lá rodando o prazo no seu setor, você não quer que ele fique lá contando esse prazo. Você pode parar o processo. Sobrestar, você vai parar aquele processo, você aguarda ele vir a sua demanda externa e você pode ir lá e devolver aquele processo de volta ao andamento. Então você vai o quê? Você vai sobrestar o processo. Vou mostrar aqui para vocês. Tá? A primeira coisa que precisa ser dito com relação a esse sobrestar processo, tá? Vamos ver se esse daqui vai dar certo. Ó, se você perceber, esse processo está aberto apenas no meu setor, através do meu usuário, tá? Você percebe que aqui não tem nenhum outro ícone, nenhum outro nome, nenhum outro recebimento em amarelo, que só está comigo esse processo, tá? Ele não está como, por exemplo, deixa eu entrar em um outro aqui para mostrar para vocês. Vamos ver se esse aqui tem. Aqui também. Vou pegar esse aqui como exemplo, ó. Esse aqui, ele está aberto para mim, na minha unidade, no DSTI, tá? Aqui, ó. E também está aberto no CA de DIPS, no usuário Samara Salles. Então, ele está aberto em dois setores, no meu setor e no CA de DIPS. Se eu tentar, por exemplo, sobrestar esse processo aqui,
Vou tentar aqui o ícone aqui, ó, sobrestar processo, tá? Coloco o motivo, colocar aqui uma demanda externa e vou salvar. Aí, ó. Ele me dá a seguinte informação. O processo tal, né, número tal, está aberto na unidade CA de DIPS. O que é que isso está me dizendo, pessoal? Que eu só consigo sobrestar um processo que está aberto somente na minha unidade. Eu não posso parar um processo que está comigo e está em outro setor, está com outra pessoa. Eu só consigo parar um processo, ou seja, sobrestar um processo que está somente comigo, tá? Veja aqui, ó. Vou mostrar para vocês aqui. Vou pegar um outro processo que só está no meu setor, por exemplo. Vou pegar aqui um outro. Por exemplo, esse daqui, ó. Só está aberto na minha unidade, não está aberto em nenhuma outra unidade, tá? Somente comigo. Então vamos lá, que eu solicitei para alguma empresa, alguma, sei lá, uma cotação, alguma coisa que eu preciso colocar nesse processo e eu mandei a solicitação por e-mail para aquele particular, por exemplo. Eu não quero que o processo continue aqui na minha caixa contando o prazo, tá? Então eu venho aqui, ó, no íconezinho aqui em cima, ó, sobrestar processo, coloco o motivo, vou colocar aqui, ó, torno externo, por exemplo, tá? E vou salvar. Pronto. O processo está sobrestado, tá? Percebam, a partir do momento que eu sobresto um processo, ele some da minha caixa aqui, da minha tela principal aqui, ele some, ele não aparece mais. Se eu procurar aqui, você não vai encontrar ele, tá? Onde eu encontro? Aqui na barra no menu lateral, tá, gente? Aqui do lado, ó. Nós temos aqui processos sobrestados, aqui do lado, ó, tá? Então, ó, aqui está o processo ao qual eu acabei de sobrestar, acabei de parar esse processo, está parado aqui, aguardando uma demanda externa, tá? Passaram alguns dias, o processo volta, né? Aquela demanda já chegou para mim através de um e-mail ou de um outro canal. Eu quero que ele retorne de novo à minha caixa para que ele possa continuar o andamento dele normalmente. Eu entro aqui, ó, no menu, tá? Processos sobrestados, volto aqui nessa tela e aqui tem aqui, ó, remover sobrestamento. Clico, dou um OK. Ele some daqui e volta para minha tela inicial. Então, é para isso que serve o sobrestar processo, tá? Ele para aquele processo de estar contando prazo ou ficar na sua caixa ali durante muito tempo, você não quer que ele saia dali, você acaba que você consegue fazer com que esse processo fique ali paradinho, escondido ali, até que a sua demanda seja retornada novamente, certo? Próximo, gente, o próximo ícone aqui, ó, é um ícone também que causa às vezes um pouquinho de dúvida nas pessoas, que é o concluir processos nesta unidade. Vou testar com esse mesmo que eu estou trabalhando aqui, clico nele e vou aqui em concluir processos. Nessa tela ele vai me trazer duas informações, somente concluir ou concluir e agendar reabertura na unidade. Se você quiser concluir um processo hoje, por exemplo, e reabrir ele daqui 2, 3 dias, você pode clicar aqui embaixo, coloca a data que você quer, tá? Eu vou fechar esse processo aqui hoje e vou reabri-lo, por exemplo, no dia 22. E eu clicar aqui em salvar, ele vai fechar o processo, vai concluir o processo. Porém, no dia 22 de maio, ele volta automaticamente para a caixa onde ele estava aberto anteriormente, certo? Ou então, se você não, eu só quero somente concluir o processo, clica aqui e conclui esse processo. E aí fica aquela pergunta, e quando eu concluo um processo de forma equivocada, como é que eu faço? Tem alguma forma de eu fazer isso? Pessoal, é o seguinte, ó, não tem como você fazer uma reabertura de um processo diretamente aqui no SEI, no sistema, após você fazer a conclusão do processo, tá? Você vai precisar enviar o número do processo, tá? O número do processo para a sua equipe, no seu órgão, vai ter uma equipe de informática lá. Essa equipe de informática, ele vai fazer uma solicitação através do sistema de chamados.
para que você possa ser liberado para o seu usuário reabrir aquele processo que você fechou, tá? Lembrando que o processo só pode ser reaberto, liberado para ser reaberto, para aquela pessoa que fechou, exceto se porventura aquela pessoa que fechou aquele processo, que concluiu aquele processo, ela não esteja mais no órgão, não trabalha mais no Estado, de forma excepcional, eu consigo solicitar essa reabertura para um outro servidor que esteja lotado naquele setor ao qual o processo foi concluído, tá? Então, esse aqui é um ícone que nos traz às vezes essa dúvida, tá? Então, assim, só relembrando, é possível você reabrir um processo através de um chamado que você faz através da informática do seu órgão, certo? Vou voltar aqui para a tela inicial. Não vou falar sobre anotações, tá? Mas vou falar sobre um dos ícones que eu considero muito importante no SEI, que é esse olhinho aqui, ó, esse olho, certo? O nome dele é acompanhamento especial. É muito comum as pessoas utilizarem planilhas, né? Ou um caderno, uma anotação, para anotar o número dos processos que ele está trabalhando. Às vezes o processo vai para um outro órgão, você não sabe onde aquele processo está, você quer ficar acompanhando aquele processo e as pessoas às vezes utilizam muito uma planilha, né, para ficar anotando aqueles processos. No SEI 4.0 nós temos aqui um acompanhamento especial. O que é o acompanhamento especial, tá? Eu vou clicar aqui, ó, vou marcar esse processo aqui, esse primeiro, vou clicar aqui no íconezinho do olho, acompanhamento especial, e vou procurar aqui, por exemplo, um grupo, tá? Vou colocar aqui, por exemplo, o grupo férias, e vou colocar aqui, ó, acompanhamento de férias, tá? E aí eu salvo. Pronto, salvei criei agora um acompanhamento especial. Por que esse recurso é tão importante? Esse processo aqui, que eu acabei de colocar ele no acompanhamento especial, ele pode agora ser enviado para qualquer setor, para qualquer órgão, para qualquer lugar, tá? Ele pode ser, inclusive, até concluído o processo, que você vai continuar tendo acesso àquele processo para visualização, tá? Se ele não estiver na sua caixa, você não consegue incluir documentos. Mas você sempre vai conseguir visualizar o processo que está ali no acompanhamento especial. Como eu acesso ao acompanhamento especial? Aqui no menu lateral, ó, nós temos aqui, ó, acompanhamento especial. E aqui está o processo que eu acabei de criar, tá? Aqui, ó, processo número tal, no grupo férias, e aqui o que eu coloco uma observação de que ele é para me acompanhar. Então, se esse processo andar por vários órgãos, não importa por onde ele ande, eu vou conseguir acompanhar por aqui. Quando você vê do lado de um processo, aqui no nessa tela do acompanhamento especial, você verificar que do lado de um processo tem essa exclamação, tá vendo aqui essa exclamação amarela aqui, ó? Isso significa o quê? Que em algum lugar onde aquele processo está, no órgão onde ele está sendo trabalhado, alguém em algum momento incluiu um documento. Então, se eu olhar para cá, você já vai bater o olho e você vai saber. Nesse processo aqui, fiscalização CITAD, nesse caso, alguém colocou um documento. Aí você entra naquele processo e você vai ver qual foi o documento que aquela pessoa incluiu no acompanhamento especial, certo? Então, a forma de você acompanhar os seus processos, não importa aonde eles estejam, tá? O processo que eu estava acompanhando, não preciso mais que ele fique aqui, não quero mais, já finalizou, já foi feito tudo, não quero mais ele aqui nesse lugar. Tudo bem, você vai vir aqui, ó, nessa lixeirinha vermelha, clica nele e ele vai excluir. Excluiu o processo? Não excluiu o processo. Ele apenas foi tirado do acompanhamento especial. Apenas isso. Ele continua, se for um processo que esteja em andamento, ou se tiver em alguma caixa, alguma coisa, ele vai continuar no mesmo lugar, tá? Ele só vai estar saindo do acompanhamento.
Então, só tire o acompanhamento, um processo que você realmente não vai trabalhar mais nele. Se você ainda vai trabalhar naquele processo, e você precisa acompanhar aquele processo. Às vezes, você tem um processo que é do seu interesse, que vai para outros órgãos, quer continuar acompanhando. Não precisa se anotar na planilhazinha ali do lado, no processo, para ficar acompanhando. Simplesmente marque aqui esse quadradinho aqui do lado, vá aqui no olho de acompanhamento especial, tá? E aí, só um detalhe. Eu criei aqui no caso aqui na minha plataforma, eu tenho aqui vários grupos que eu criei. Tem um grupo de cautelas, criação de e-mail, usuários do Atos, etc. Mas você pode criar um novo. Eu quero criar por exemplo, um grupo diferente do que esses que estão aí para mim colocar um processo. Então, eu vou aqui no novo grupo, tá? E coloco aqui o nome que eu quero aqui, ó. Por exemplo, vou colocar aqui licitação, por exemplo, tá? E vou salvar. Automaticamente ele vai ficar aqui, ó. E eu posso passar a colocar processos dentro do grupo. Para que serve esse grupo, tá? É uma organização. Eu vou aqui, ó, em acompanhamento especial, certo? Aqui ele vai mostrar todos os processos que eu tenho em acompanhamento especial, mas eu não quero ver todos, eu quero ver apenas os processos que são sobre cautelas. E ele me traz somente 3 processos que é sobre cautelas. Eu quero trazer apenas processos que são de criação de e-mail. No caso aqui eu não tenho nenhum nesse grupo. Férias, eu tenho 2. Então o grupo ele traz o quê? Uma organização para que você não fique vendo lá aquele monte de processos e você acabe se perdendo um pouco. Quando você coloca aqui todos, por exemplo, ele me traz todos eles. Está aqui. Aqui eu não tenho tantos processos no acompanhamento, mas tem setores que tem vários aqui, você acaba se perdendo. Lembrando que esse acompanhamento especial, ele não é um acompanhamento especial do usuário, tá? Não é, se você perceber aqui, ó, tem um acompanhamento especial que foi colocado por mim, ó, alguns, mas tem, por exemplo, um que foi colocado pelo Thiago, por exemplo. Ó, tem outro aqui do Thiago, tá vendo? Ó? Então, não todo mundo do setor que você é lotado, que incluiu um documento ou um processo no acompanhamento especial, ele vem para cá, tá? Independente se é o seu setor, se é você que colocou alguém do seu setor. Todas as pessoas do setor que você é lotado, eles vão ver aqui os processos que foram incluídos em acompanhamento especial do SEI, ok? Esse aqui é incluir documento, não vou falar sobre ele ainda hoje, tá? Não vou entrar nesse ícone aqui, tá? Quando eu entro no processo, eu vou entrar nesse aqui, por exemplo, você percebe que os ícones aqui em cima, ó, eles aumentam muito, tá vendo? Por quê? Porque aqui eu estou mexendo agora dentro de um processo, tá? Ou seja, essa barra de ferramentas aqui, ela vai mudando com relação a onde eu estou dentro do sistema. Se eu estou aqui na tela principal, ele me traz todos os ícones que eu posso estar trabalhando com os processos aqui fora, tá? Então, são aqueles que eu não preciso entrar no processo para poder utilizar esse recurso que tem aqui do lado. Mas tem alguns recursos que eu preciso trabalhar dentro do processo, que eu só consigo ver e mexer quando eu entro no processo. E aí ele muda completamente aqui, ele me traz aqui alguns ícones diferentes, que a gente também vai estar vendo algum deles ainda hoje, tá? Por exemplo, se você vier aqui, ó, nessa parte superior aqui, tem o primeiro ícone que é iniciar documento, nós vamos falar sobre ele ainda hoje. E temos aqui, por exemplo, o iniciar processo relacionado, tá? Eu vou clicar em qualquer um aqui, vou clicar nesse primeiro, vou colocar aqui somente o nome testes, tá? E vou colocar ele como público. Vamos trabalhar também sobre esse nível de acesso ainda. E aí ele criou um processo, tá? Relacionado àquele outro. Aquele que eu acabei de criar, ele fica aqui embaixo. Ó, certo? Mas eu criei um processo relacionado a esse que eu acabei de criar. Posso fazer esse relacionamento também de outra forma? Posso, tá? Iremos fazer também esse acompanhamento em outro momento.
Voltando aqui para a tela inicial, eu vou entrar aqui nesse processo. E algo interessante, quando eu crio um processo, né, quando eu vou aqui iniciar um processo ou um documento, no caso eu cliquei aqui no processo. Quando eu vou aqui nessa ícone consultar e alterar processo, tá? Perceba que quando eu inicio um processo, vou aqui na tela só para mostrar aqui rapidamente para vocês aqui. Quando eu inicio aqui um processo, ó, aqui do ladinho aqui no menu, ó, iniciar processo, eu tenho que escolher aqui qual é o tipo de processo, tá? Iremos falar sobre isso. A especificação, o nível de acesso e etc. Eu faço isso quando eu crio um processo. Mas vamos supor que eu coloquei aqui como uma demanda interna e não era demanda interna, era outro tipo de processo. Mas eu já criei o processo. Eu consigo alterar? Consigo alterar, tá? Eu vou entrar aqui no processo, vou aqui no terceiro ícone aqui em cima que fala consultar e alterar processo. Clico nele. E aqui ele me traz para aquela tela inicial de quando eu vou estar iniciando um processo. E ele me traz aqui, ó, eu coloquei que esse processo aqui, o tipo dele é uma gestão de TI, tecnologia da informação. Mas eu quero que ele seja gestão de TI, sistemas corporativos, nesse caso como um exemplo. Tá? E não é pagamento de verbas, eu vou colocar aqui que ele é compra de sistemas, por exemplo, tá? E aí eu vou dizer, não, esse processo aqui ele não é um processo restrito, ele é um processo público. Também posso alterar aqui e aqui embaixo clico em salvar. A partir daquele momento esse processo passou a ser de outro tipo, com outra especificação e com outro nível de acesso. Então, esse ícone ele serve para o quê? Consultar ou alterar o documento que você tem, o tipo de processo que você tem ali no SEI, tá? Já falamos sobre o acompanhamento especial, né? A gente também pode colocar aqui através de dentro do processo. E temos aqui o ícone de ciência, tá? Às vezes acontece que você recebe um circular, um ofício circular, alguma coisa que está te dando informação apenas, está te informando de algum evento ou de alguma coisa que vai acontecer no seu órgão. Você não precisa fazer nada naquele processo, não precisa ter nenhum tipo de ação naquele processo, tá? É uma forma de você, para aquela pessoa que te mandou aquele processo, ela saber que você viu, que você teve ciência no processo. Então você vai aqui, ó, esse mãozinha que tem aqui um legal, você clica aqui, ó, da ciência, tá? Automaticamente ele vai levar para essa tela e vai mostrar para aquela pessoa que mandou o processo para mim, que na data do dia 3/5, às 17h52, né, horário que tá, eu dei ciência no processo, e também ele cria aqui do lado do número do processo e coloca a mãozinha aqui, ó, visualizar ciências, tá? Todo mundo que clicar nessa mãozinha de ciência vai vir para essa mesma lista aqui. Aqui vai ficando as pessoas, todas elas que deram ciência nesse processo. Se você quiser saber quem foi que deu ciência, você pode somente clicar nesse ícone aqui ao lado do número do processo que tem a mãozinha. Ele vai mostrar para vocês todas as pessoas que deram ciência nesse processo que você acabou de criar, tá? Já falamos sobre o atualizar andamentos, já falamos sobre o atribuir processos, e o próximo ícone que tem aqui é o ícone de adicionar a favoritos, tá? Eu posso adicionar um processo dentro de favoritos, eu posso adicionar também um documento em favoritos, tá? E aí você clicando aonde? Nesse ícone que tem uma estrela, tá? Então eu vou clicar aqui e vou colocar aqui, ó, adicionar a favoritos, tá vendo aqui em cima? Cliquei nele, ele vai para aquela telinha parecidíssima com a tela do acompanhamento especial, escolho o grupo, tá? Que eu quero, vou colocar aqui liberação de VPN, coloco uma descrição, vou colocar como teste apenas e vou salvar. Então, a partir desse momento, esse processo número tal, ele está dentro de favoritos. Quando eu vou aqui do lado, aqui ó, no menu lateral, eu vou aqui ó, favoritos. Clico nele, aqui está os processos aos quais eu favoritei
no meu setor. Tá, gente? Favoritos, muitas vezes, você pode utilizar aquele processo para você visualizar ele em outro momento, ou você pode também, quando é um documento, você pode colocar ele como um documento padrão, que nós também iremos trabalhar essa parte de documento padrão. E nós vamos relembrar que para fazer isso, nós precisamos saber colocar um documento dentro do favoritos, tá? Do processo. O próximo ícone que nós temos aqui é o duplicar processo. Às vezes as pessoas perguntam, para que serve o duplicar processo? Vai ser o mesmo número? Vou criar 2 processos com o mesmo número? Não, não é assim que funciona. Esse processo aqui, ó, às vezes eu tenho algumas situações que acontecem como? Eu tenho um processo que eu vou criar um novo processo com os mesmos documentos, às vezes é a mesma coisa, só vai mudar uma cotação, só vai mudar uma coisinha ou outra diferente, não vai mudar nada de muito grande nesse processo, às vezes muda só um documento ou 2 documentos, para não ter que criar um processo totalmente do zero, totalmente novo. Eu posso fazer o quê? Eu posso vir aqui, ó, vamos voltar aqui para a tela, eu vou clicar aqui, ó, em duplicar, clico no processo aqui do lado, ó, cliquei no processo e vou aqui, ó, duplicar processo. Eu quero duplicar todos os documentos. Se eu quiser todos os documentos, eu vou manter todos eles marcados aqui. Se porventura tiver algum que você não quer, você pode vir aqui e desmarcar. Eu vou deixar todos os documentos e vou clicar aqui em cima, ó, em duplicar. Percebam, vou voltar aqui para a tela. Percebam que ele criou um novo processo aqui do lado, ó. Eu dupliquei esse aqui, ó, final 2025, 10. Ele criou um novo, 2025, 11. Então, ou seja, ele cria um processo com um número diferente. Porém, se você entrar aqui no 11, ele está com os mesmos documentos que está no final 10. Eu posso trabalhar nesse processo aqui, por exemplo, vou colocar aqui uma cotação, o restante dos documentos são todos iguais. Então, eu não preciso estar fazendo tudo novamente. Então, eu posso simplesmente vir aqui, nessa tela, cliquei em cima do processo e clico aqui no ícone duplicar processo, certo? Voltando aqui para a tela inicial, eu quero falar um pouquinho sobre, não vou falar hoje também sobre marcadores, tá? Isso aqui é uma coisa muito interessante que a gente vai aprender sobre marcadores. E esse aqui são credenciais, a gente vai deixar também para um outro dia. Eu quero falar somente mais de um ícone na aula de hoje, que seria o ícone de enviar correspondências eletrônicas, tá? Essa função do SEI, às vezes você quer mandar um e-mail, você quer mandar um documento para alguém de dentro do sistema, mas você quer mandar para aquela pessoa um e-mail, por exemplo. Você não quer mandar o processo, você quer mandar somente um e-mail para que ela tenha conhecimento, para ela tomar conhecimento daquele documento. Como é que você faz? Você pode mandar um e-mail diretamente de dentro do SEI, tá? Então a tela é essa daqui, voltamos aqui, ó. Temos aqui, ó, enviar correspondência eletrônica. Clico nela. Aqui tem que estar o seu setor. Tá? No caso aqui, como essa aqui é uma plataforma de treinamento, ainda está aqui com coordenadoria, né? Hoje já está alterado, mas você vai clicar no seu e vou colocar aqui um e-mail que eu quero enviar. Vou colocar aqui o meu mesmo. E aí eu clico aqui no... Clico, coloco um assunto, tá? Envio de documentos. E aqui eu vou escrever enviando documentos solicitados, por exemplo, tá? E aqui eu posso mandar um documento que está nesse processo. Não, eu quero mandar somente esse documento. Clico na setinha. Ou eu quero mandar um documento em anexo, quero mandar um documento externo, um PDF, um documento, um doc. Eu vou clicar aqui, ó, em documentos externos, ele vai abrir uma tela. Você escolhe um documento que você queira enviar.
pegar aqui esse, por exemplo, e ele vai mandar. E aí eu vou aqui e envio o e-mail. Ele vai dar a mensagem, e-mail enviado. Então, gente, de dentro do SEI, eu posso enviar um e-mail para quem eu quiser, tá? De dentro do sistema. Você não precisa abrir sua caixa de e-mail para estar enviando um e-mail ou para um particular, ou para um outro setor, para um outro lugar, enviar algum documento. Você pode enviar esses processos diretamente do SEI. Então é isso. Por hoje nós vamos ficar por aqui, tá? Espero que tenha sido proveitoso para vocês o início desse curso do SEI avançado e voltamos no outro dia. Muito obrigado.